Iniciada a gravação da segunda e terceira parte da nossa revisão. Essa segunda parte vai tratar sobre o Brasil Império, enquanto a terceira parte vai tratar sobre o Brasil República. Na primeira parte da aula de hoje, do dia 12 de janeiro de 2021, nós falamos sobre os principais aspectos do Brasil colônia, beleza? E paramos a aula, meu camarada, lá no período joanino. Lá no período joanino. Para quem está viajando, eu estou no link da aula das 4h40, das 16h40. Vou ficar nesse agora até o final. Então, vocês vão ter dois arquivos para vocês poderem assistir a aula. Parte 1 e depois parte 2 e 3, em um pedaço só. Show? Vamos lá. E nós paramos lá no período joanino. Eu falei com vocês que naquela época a família real acabou vindo para o Brasil pelo fato de que foi um reflexo de imperialismo napoleônico lá na Europa. Napoleão Bonaparte pretendia transformar a França numa grande potência, mas não conseguia competir economicamente com a Inglaterra. Daí, qual foi a ideia do Napoleão Bonaparte? Já que eu não consigo ganhar da Inglaterra economicamente, eu vou ganhar militarmente. E, de fato, o exército napoleônico era o mais poderoso da Europa, mas a marinha inglesa era a mais poderosa da Europa. Então, a ideia do Napoleão, diante desse problema, essa nulidade, né? Porque se os combates fossem em terra, Napoleão vencia, França vencia, se os combates fossem na água, a Inglaterra vencia, o almirante Nelson possivelmente sairia vencedor. Ele então adota a ideia do Tratado de Berlim, também chamado de bloqueio continental, que proibia todos os países europeus de comprarem ou venderem para a Inglaterra ou da Inglaterra. Se esses países furassem o bloqueio e comercializassem com a Inglaterra, esses países seriam invadidos pelas tropas napoleônicas e possivelmente teriam o seu governo substituído por um outro governo que o Napoleão indicasse. Os dois primeiros países que furaram o bloqueio continental foram a Rússia e Portugal. A Rússia foi invadida e Portugal também vai ser invadido. A vinda da família real é ocasionada por causa dessa invasão francesa a Portugal. E eu parei falando que nós tivemos aspectos muito positivos da vinda da família real para cá, porque nós criamos uma estrutura política e administrativa muito superior à que existia. O Brasil deixa de ser colônia, ele passa a ser um Reino Unido de Portugal e Algarves, beleza? Não existe mais agora pacto colonial, ou o tal do exclusivo metropolitano. Mas por quê? Porque com a chegada da família real aconteceu a abertura dos portos às nações amigas. Quer dizer que o Brasil poderia comercializar com qualquer país do mundo, desde que não estivesse em problema com Portugal. Na ocasião, poderia comercializar com o mundo inteiro, menos Espanha e França. Então, acabou o pacto colonial. Além disso, teve o tal do alvará de liberdade industrial. A partir de 1808, você poderia ter as fábricas que quisesse no Brasil. Só de falar em fábricas já tem um ponto também interessante para poder falar que não pode passar batido. Nós temos algumas questões interessantes sobre essa indústria no Brasil nesse momento. Você imagina que até por volta de 1750, quando vem para o Brasil, quando passa a governar o Brasil o tal do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho Melo, Marquês de Pombal, ele vai ser o ministro do rei de Portugal, que era o Dom José. O Dom José não exercia o governo de fato, porque o Dom José era meio leve da ideia, para não dizer que ele tinha algum problema mental, né? Ele tinha. E aí quem acabava governando no lugar dele era esse Marquês de Pombal. Marquês de Pombal governou Portugal e colônias, e inclui Brasil, de 1750 até 1777. De 1750 até 1777, ele fez o quê? Ele modernizou Portugal, ele alavancou a indústria portuguesa e ele fez o Brasil dar lucro. Você imagina que na região mineradora, por exemplo, a cota, soma anual que tinha que dar, era de 30 arrobas ou 450 quilos. Com o Marquês de Pombal, a soma dos quintos tinha que dar 100 arrobas, ou 1.500 quilos. É ele que mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. É ele, meu camarada, que vai fazer a elevação das cotas de impostos. Ele que vai militarizar as estradas, vai bloquear rios e estradas que levavam à região mineradora, deixando só uma funcionar, que é a tal da Estrada Real, para poder evitar contrabando. Ele que expulsou os jesuítas do Brasil, alegando que os jesuítas pretendiam transformar o Brasil numa colônia católica e que ainda pretendiam assassinar o rei de Portugal. Regicídio, assassinato do rei, e tentar fazer o Brasil virar uma colônia católica. Isso nunca foi provado,
mas foram as justificativas utilizadas pelo Marquês de Pombal para expulsar os jesuítas. E, obviamente, se apoderar dos bens que os jesuítas tinham, que esse era o detalhe mais interessante, onde o olho dele crescia, né? Você tem uma leve ideia, maior fazenda produtora de mandioca, São Mateus, era de jesuíta. Maior fazenda produtora de cachaça, Viana, aqui em Espírito Santo, era de jesuíta. Maior criação de gado, Sete Povos das Missões, tinha quase 600 mil cabeças de gado, lá no Rio Grande do Sul, 600 mil era de jesuíta. Então, quando expulsa os jesuítas, o Estado português se apropria de toda essa riqueza e colabora para reerguer a economia de Portugal. E também fez algumas outras coisas, como, por exemplo, o Marquês de Pombal, que vai instituir o ensino laico, já que expulsou os jesuítas. Ele vai ratificar que não pode escravizar indígena, sacou? Porque quando os jesuítas são expulsos, a galera vai achar assim, agora pode escravizar indígena. Não pode, beleza? E o Marquês de Pombal, meu camarada, vai criar uma liberdade de indústria no Brasil que vai ser como? Não pode ter indústria no Brasil que tem em Portugal. Agora, se não existir lá, pode existir aqui. Exemplo, existe fábrica de prego em Portugal, então não pode ter fábrica de prego no Brasil. Ah, mas em Portugal não tem fábricas de alfinetes, então no Brasil poderia ter tais fábricas. Quando o Marquês de Pombal saiu, em 1777, quem assumiu o poder foi a Dona Maria, filha do Dom José. Dona Maria, chamada inicialmente de viradeira, porque ela modifica tudo da administração, ela traz de novo a igreja para dentro do Estado, ela proíbe todas as manufaturas do Brasil, sacou? Então ela inverte aquilo que o Marquês de Pombal fez, ela virou o jogo, por isso viradeira, né? Mas governa há pouco tempo, porque a Maria Viradeira depois se torna Maria Louca. Ela perdeu o marido, logo depois perdeu o filho primogênito e enlouqueceu. O Dom João, futuro Dom João VI, não era o herdeiro original, não era o primogênito. E aí quem acaba governando nesse momento é o João, que vem para Portugal, de Portugal para cá é o Dom João. A mãe dele, a Maria, já era louca. Ele que vai estar governando nesse momento. E o que acaba rolando então? Cria-se, então, uma estrutura política administrativa que fez o Brasil evoluir muitos anos em pouco tempo. A família real ficou aqui de 1808 até 1820, sacou? Então foram 12 anos em que, de fato, aumentaram os impostos sobre a população brasileira, mas, de fato, criamos estrutura política e administrativa que não existia até então. Em 1820 acontece a tal da Revolução Liberal do Porto, ou Revolta da Vintena, como os portugueses chamam lá. E nessa Revolução Liberal do Porto, os caras tomaram o poder em Portugal de volta, as cortes que ficaram em Portugal conseguiram retomar o governo. É bom lembrar que Portugal foi invadido em 1808 pelos franceses. E os franceses ficaram em Portugal 3 anos só. Ficaram até 1811. Ah, por quê? Porque lá na matéria de História Geral você vai ver que vários países se juntaram para poder fazer guerra contra o Napoleão, que eram as coligações. Então, os franceses foram obrigados a pegar as tropas que estavam em Portugal para poder trazer para proteger o próprio país. De 1811 até 1820, não tem francês em Portugal. Quem governa Portugal é o inglês, o tal do Lord Beresford. Tudo que ele arrecadava em Portugal, ele acabava enviando para a Inglaterra para poder abater na dívida externa portuguesa, que era imensa. E o que acaba por acontecer? O nosso camarada, nessa época, o Dom João, quando vem para o Brasil, ele, na época, ficou aqui até 1820, e a galera que estava lá em Portugal retoma o poder, as cortes retomam o poder. É curioso que quando você vai ler os vídeos de história de Portugal, eles falam assim, as cortes que estavam em Portugal expulsaram o tirano inglês Beresford e ocuparam o poder imediatamente, exigindo pronto retorno de Dom João, Carlota e toda a família imperial a Lisboa, sob condição de que se poderia coroar um novo rei para aquele país. E aí eu acho interessante pelo fato de que eles expulsaram o Beresford, que era esse inglês que estava governando Portugal, em nome da família real, por... ele não estava em Portugal, ele estava em viagem ao Brasil, né? Então expulsar um cara que não está é um negócio fácil, né? Mas enfim, expulsaram o Beresford mesmo, ele não estando lá, ocuparam o poder e falaram, família real, ou vocês voltam para Portugal, para a sede voltar a ser aqui, ou nós vamos, meu camarada,
Meu português de Portugal é sensacional, com esse bigodinho, então. E aí, o que que acaba acontecendo? Ou vocês voltam ou não vão colocar um outro rei. O Dom João, que muitos vão criticar, porque era um glutão, era um corno manso, era isso e aquilo, era um camarada, meu velho, de uma astúcia política impressionante. O João, na época, sabendo que a corte deveria voltar para Portugal, chegou, meu cara, e fez o seguinte, ó, Pedro, filho dele mais velho, eu vou voltar para Portugal, eles vão colocar um outro rei lá. Você, Pedro, fica aqui para você nos representar aqui. Quando eu chegar em Portugal e eu for coroado rei de Portugal, as cortes de Portugal vão exigir que eu faça o Brasil voltar a ser colônia. Portugal quebrado. Se fizesse o Brasil voltar a ser colônia, voltaria a ter pacto colonial e o Brasil poderia reerguer Portugal mais uma vez. Mas eu sei, Pedro, que quando eu aprovar tais medidas recolonizadoras, as elites brasileiras não irão aceitar e possivelmente vão iniciar um processo de independência, igual está acontecendo no resto da América. Não vá contra, vá a favor, lidere-os e garanta o que por direito é seu. Cara, e foi dito e feito. Família real voltou para Portugal, Dom João coroado rei de Portugal, e aí as cortes, faz o Brasil voltar a ser colônia para Portugal respirar. Quando ele começou a aprovar os decretos recolonizadores, tais quais fecha a Casa da Moeda, fecha a Casa de Suplicação, fecha Banco do Brasil, o Brasil volta a ser colônia, volta a ter pacto colonial. Quando esses decretos chegavam aqui, os decretos simplesmente não foram aprovados porque o Pedro, seguindo a estratégia do pai, criou uma parada chamada Cumpra-se. O que era o Cumpra-se? As leis que Portugal mandarem para o Brasil só terão validade no Brasil se eu, Pedro, príncipe regente, aprovar. Se eu não der o Cumpra-se, não vale nada. E aí, naturalmente, o Pedro se torna um defensor do Brasil, que, na visão do povo, estava lutando não só contra a tirania portuguesa que queria recolonizar o Brasil, mas estava desobedecendo o próprio pai. Quando, na verdade, eu acabei de dizer que isso aí já era tudo combinado entre os dois. E aí? E aí a corte portuguesa exigiu o retorno do Pedro, ele não foi, tentaram levar à força, ele falou que ficava o dia do fico, e como ele não voltou, deram um ultimato. Ou o Brasil volta a ser colônia, ou o Brasil volta a ser colônia à força. E aí é o 7 de setembro, né? O Pedro deu o famoso brado do Ipiranga, ou o grito do Ipiranga, independência ou morte. É um blefe, né? Portugal falar que ia fazer o Brasil voltar a ser colônia à força. Portugal era quebrado, falido, não tinha a menor condição de fazer o Brasil voltar a ser colônia sozinho. Se ele conseguisse apoio da Inglaterra, por exemplo, o Brasil voltava a ser colônia no estalar de Deus. Mas não era interesse da Inglaterra fazer isso. Aí você fala, por quê? Porque se o Brasil volta a ser colônia, volta a ter pacto colonial e ela fica de fora da parada. E aí tem uma dúvida pertinente a esse assunto que um de vocês fez agora. Eu passei o olho aqui vendo. A Camada colocou aqui, ó, a Genoa não, a Ana Carolina. Pessoal, essa dívida de Portugal com a Inglaterra vem só do Tratado de Panos e Vinhos? Não. A dívida externa de Portugal, ela vem bem antes disso. Você imaginar que o Tratado de Panos e Vinhos, ele é apenas um amplificador, o Tratado de Methuen, né? Ele é um amplificador da dívida externa portuguesa. Porque a dívida externa portuguesa vai ficar maior agora, quando a família real vier para cá, pelo fato de que, basicamente, tudo que o Brasil vai importar vem da Inglaterra. A Inglaterra, inclusive, vai ter um tratado com Portugal, os tratados de 1810, onde os produtos ingleses pagariam apenas 15% de imposto no Brasil, enquanto os produtos de Portugal pagavam 16% e os dos outros países pagavam 24%, sacou? Mas essa dívida ela passa a crescer muito com o Tratado de Methuen e ela se amplia, Ana, muito com a abertura dos portos dos tratados de 1810. Por que tem tantas versões sobre a independência? Bem, eu não conheço tantas versões não, Maria Clara. Sacou? Não conheço tantas versões não. Essa versão que eu estou te dando é a oficial, é a tradicional, é aquela do Enem, sacou? Talvez o que eu estou colocando para você é a ideia de que às vezes as pessoas não conseguem enxergar o que eu estou te dizendo. Porque você já parou para pensar que o 7 de setembro é comemorado como o dia que o Brasil fez a independência dele de Portugal, que nós nos separamos dos portugueses e por aí vai? No entanto, o camarada que separou o Brasil de Portugal era o português.
No entanto, o camarada que representava a novidade não era novidade, porque ele era membro da família que já governava o Brasil. Então nós não ficamos independentes de nada, sacou? Ah, por quê? Porque a gente vai ser uma monarquia governada pela família de Orleans e Bragança. Ao invés de ser governado pelo Dom João, é governado pelo filho dele, pelo Pedro. Isso que é o curioso, Ana. Sacou? O fato das pessoas. Pois Quando você, é. 7 de setembro, o Brasil se separa de Portugal, você observa que foi algo muito mais combinado entre o Dom João e o filho dele, o Pedro, para poder fazer isso acontecer, do que de fato ser uma independência igual foi no resto da América, onde na maioria dos lugares se tornaram repúblicas e com governantes totalmente diferentes daqueles que governavam na época das colônias. Sacou? Essa que é a grande sacada e que tende a cair em prova. E aí vem a parada. Primeiro país que reconhece a independência do Brasil, Estados Unidos, com base na doutrina Monroe, América para os americanos, sacou? É, claro, vou apoiar sua independência porque você se torna mais um parceiro meu. Portugal, para reconhecer a independência, vai exigir o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras, que era a dívida externa portuguesa acumulada ao longo da história. Então, você imagina que o Brasil fica independente, ele aí, para poder Portugal reconhecer, eu assumo a dívida externa de Portugal. E a Inglaterra, para reconhecer, exigiu duas coisas: que o Brasil acabasse com o tráfico negreiro até 1830 e que os tratados de 1810, aqueles onde a Inglaterra pagava só 15%, que eles fossem prorrogados por mais 15 anos, sacou? E aí, quer dizer, então, que pelo menos até 1840 a Inglaterra só vai pagar 15% de imposto. E aí, Ronde? E aí, Brasil agora independente, reconhecido, temos que ter uma Constituição, beleza? Vamos ver aqui, então, a dúvida. Posso pensar que a inconstância, conflitos políticos foram os principais fatores que quebraram Portugal? Na verdade, os fatores que quebraram Portugal, não só as invasões externas, né, como essa invasão francesa, como um período de mais de uma década sendo governado por um inglês, que não aplicou nada em Portugal, e Portugal pela dependência econômica de industrializados. Né? Tudo de riqueza que ele tirava do Brasil, ele não construía sua própria indústria, ele comprava pronto e comprava caro. Isso são os principais fatores que levam à ruína de Portugal. A marinha portuguesa foi destroçada. O exército português era pouco numeroso. A economia dependia muito do Brasil. E se o Brasil deixa de ser colônia, né, se acaba o pacto colonial desde 1808, esse é o mais importante. Porque quando acaba o pacto colonial, não tem mais o monopólio do Portugal sobre a economia. Então, aquela quantidade imensa de dinheiro que ia não vai mais, beleza? E aí? E aí, agora somos independentes, somos reconhecidos e precisamos de ter uma Constituição. Ponto alto para prova, para Enem, para questão. Constituição. Constituição de 1824 é a primeira Constituição do Brasil. Ah, mas tem a Constituição de 1823. Não existe Constituição de 1823. Ah, existe sim, Constituição da Mandioca. Isso é apelido para um projeto constitucional que não foi aprovado, beleza? Então, teve uma primeira proposta, em 1823, apelidada de Constituição da Mandioca, mas essa proposta não foi aprovada pelo Pedro. Primeira Constituição Real do Brasil, 1824. O Brasil se torna uma monarquia hereditária constitucional, beleza? Apesar de parecer uma monarquia absolutista, é constitucional. Mas por que é constitucional? Porque tem uma Constituição. Mas por que ela parece absolutista? Porque ao invés de ser igual nos outros países do mundo, que tinha 3 poderes, aqui tinha 4. O quarto poder era o poder moderador, de uso exclusivo do imperador, hereditário, que estava acima dos demais poderes, podendo o imperador vetar ou aprovar o que ele quisesse em qualquer momento. Esse poder moderador é que dava essa conotação semelhante ao absolutismo. Mas existia uma Constituição. Mas o imperador não se colocava abaixo dela. A própria Constituição de 1824 falava que o imperador possuía a inimputabilidade. Inimputabilidade quer dizer que todas as regras da Constituição não se aplicam ao imperador. Beleza? Só se aplicam aos outros. Então, se fala lá, é crime matar. O imperador pode, acontece nada com ele, não. Beleza? E outros pontos altos. É uma Constituição que submete a Igreja Católica. Aí eu quero perguntando aqui, essa Constituição de agora é a primeira do Brasil? Maria Lissa Albrelli. Essa Constituição que eu estou citando agora na aula é a primeira do Brasil, beleza?
A Constituição que nós estamos vivendo nos dias de hoje, 12 de janeiro de 2021, é a Constituição como a Ana Lívia colocou, é de 1988. Essa, de fato, é a nossa sétima Constituição, João. Show de bola. Nós vamos passar por elas, beleza? E aí vai lá. Primeira Constituição, 1824, monarquia constitucional hereditária. 4 poderes, executivo, legislativo, judiciário, moderador. Você viu que ele pode vetar, pode aprovar, de uso exclusivo. A igreja é submetida ao Estado, através de um negócio chamado padroado e beneplácito. Pelo padroado, era o rei que nomeava os cargos dentro da igreja católica. E pelo beneplácito, era o imperador que aprovava ou não as leis da igreja católica aqui no Brasil. Então, se eu, Dom Pedro I, nomeio o membro do clero no Brasil, isso é padroado. É eu que mando no clero. Se eu, Pedro I, aprovo ou não as leis da Igreja Católica no Brasil, beneplácito. Eu que crio, eu que aprovo ou não leis clericais aqui. Ele manda na igreja, aprovando ou não as leis e nomeando membros do clero. E não pode, é claro, deixar para trás de jeito nenhum o voto, porque essa é a parte que mais cai de cada Constituição. É raro passar um ano sem cair uma questão de Constituição. E quase todas as vezes que cai uma questão de Constituição, fala do voto. Então, como que era a eleição, como votava, beleza? As eleições na época do Brasil Império eram eleições indiretas. Você votava em alguém que votava em outro alguém. As eleições eram indiretas e o voto era censitário. O voto era baseado numa renda anual mínima. Só que essa renda anual mínima era tão alta que excluía a maioria absoluta da população. Pode crer? Então, o voto era censitário, a eleição era indireta e só podiam votar homens maiores de 25 anos, beleza? A primeira Constituição do Brasil não tem nenhum artigo que especifica se a pessoa tinha que ser alfabetizada ou não. Tanto é que apenas a primeira Constituição do Brasil, 1824, e a atual, 1888, permitem analfas de participarem das eleições votando, beleza? Então vamos lá para fechar. Constituição de 1824, monarquia constitucional hereditária, 4 poderes incluindo o poder moderador, padroado, o rei nomeia o clero, beneplácito, o rei aprova ou não as leis da igreja no Brasil, e, além disso, meu camarada, eleição indireta com voto censitário, baseada em renda. Só vota homem, maior de 25 anos. Ah, mas se o camarada... E se ele for analfabeto? Se ele for homem, maior de 25 anos e rico, não importa ele ser analfabeto, não. Ele pode ir lá e votar. Ah, mas como que ele ia votar se ele não sabe ler e escrever? O voto era oral. Então o camarada podia chegar lá, ó, eu sou o coronel Rondinelli, ricão aqui, vota no candidato Abel aí. E assim vai. Beleza? Aí vem aqui embaixo, papapá, eu me referia que ele ia falar agora. Tá show de bola. Valeu. Então tá massa. Consegui então responder ou imaginar qual era a sua dúvida. E aí, Ronde? E aí, economicamente? Primeiro reinado, fracasso. Aí você fala por quê? Porque a mineração estava em ampla decadência, a dívida externa brasileira ao assumir a dívida de Portugal era imensa, a balança comercial, por causa dos tratados, totalmente desfavorável, algodão em decadência, tabaco em decadência, cana em decadência, mineração em decadência e o café ainda não havia decolado. Então, de 1822 até 1831, 9 anos do primeiro reinado, a economia foi de mal a pior. Militarmente, fracasso. Ele enfrentou uma revolta, né, que vai ser a Confederação do Equador, que é lá do Frei Caneca, e o que acaba acontecendo é que, além de enfrentar a revolta, ele perdeu a província Cisplatina, que hoje virou o Uruguai, né? A província Cisplatina foi tomada, o pai dele tomou a província Cisplatina da Espanha, e agora o Dom João perde a província Cisplatina, que se torna o Uruguai em 1828. Sem contar que ele era visto, então, como um político inábil, como um homem inábil politicamente, militarmente e economicamente. Excessivamente autoritário. E aí, várias situações colocaram o Pedro em xeque. Aconteceu Noite das Garrafadas, assassinato do Líbero Badaró, crise econômica, crise política. Ou o Pedro abdicava ou ele tomava um golpe de Estado. E aí, o Pedro, ao final de 9 anos de governo, pressionado por todos os lados e com a crise generalizada, abdicou em favor do filho dele, Pedrinho, que só tinha 5 anos. O Pedro
primeiro vai para Portugal, destrona o irmão dele, o Dom Miguel, e lá ele se torna o Dom Pedro IV, mas vai governar pouco tempo. Vai governar mais 5 anos e depois ele morre de tuberculose. E o Pedrinho fica sozinho. O Pedrinho já havia perdido a mãe, a Leopoldina já havia morrido, e agora, depois que o pai vai embora, 5 anos depois do pai ir embora, o pai morre, e ele está com 9 anos de idade, sem pai, sem mãe, e vai ser esse camarada que vai ser o maior imperador do Brasil. Beleza? E aí? E aí nós entramos no período regencial, que foi que alguns de vocês tiveram algumas dúvidas na aula passada. O período regencial, da época do Império, é o que menos cai. Aí você fala assim, por que ele é o que menos cai? É um período curto, é um período apenas de 9 anos, mas é um período complexo. Aí você fala assim, complexo em quê? Em quantidade de coisas que acontecem nele. Eu vou te citar as que mais caem. Sobre as revoltas, obviamente, não tem como aqui, nessa quantidade de tempo nossa, a gente falar de balaiada, cabanagem, sabinada, farroupilha, malês, não tem. Essas revoltas do período regencial. Dá para a gente poder falar os fatores gerais que levaram essas revoltas. Excesso de autoritarismo, elevação da cadeia de impostos, falta de participação da população no sistema político, pobreza de boa parte dos envolvidos em tais revoltas e violência extrema utilizada para esmagá-las. Nenhuma delas deu certo. Uma citação a mais para a revolta dos escravos maleses, essa caiu no Enem há algum tempo atrás, relacionando escravismo e revolução, que foi uma tentativa daqueles escravos de origem muçulmana tomarem o poder na Bahia, mas foi fracassada, e a Revolução Farroupilha, que de todas foi a mais longa e a que atingiu algum objetivo, como, por exemplo, diminuir, aumentar os impostos sobre os produtos importados que entravam no Brasil, para poder deixar o produto gaúcho com maior possibilidade de vender no mercado interno. Dessas revoltas, você pode falar quais eram as elitistas e quais eram as populares. Elitistas é a do Rio Grande do Sul, a Farroupilha, e a Sabinada, beleza? Da Bahia. As outras são populares. Malês é de escravo, balaiada é de escravo, e sabinada é de escravo, beleza? Pode repetir os motivos que levaram às revoltas? Das revoltas de caráter popular, dos escravos malês, eles queriam liberdade, sacou? Queriam ter autonomia política e administrativa, queriam ter um governo próprio, né? Das revoltas de caráter popular, como balaiada, como sabinada, miséria extrema, fome de parte da população, desejo de participação política, de se fundar a república, por exemplo. E das revoltas regenciais que eram elitistas, como a Sabinada, né, na Bahia, e a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, era o desejo das elites de governarem os próprios locais e não ficar sob o mando de regentes do Rio de Janeiro. Então, de forma geral, os fatores que levam às revoltas são o centralismo do poder regencial, aumento dos impostos, miséria de boa parte da população, desejo de elites locais de aumentarem os poderes nos seus próprios estados, nas suas próprias regiões, e que todas elas tiveram um fim bastante violento, todas elas foram massacradas. Mas além das revoltas que eu acabei de dizer, as coisas que mais caem de regência não são as revoltas. As coisas que mais caem de regência é a Guarda Nacional e o Ato Adicional de 1834. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas ficam em crise, ou tipo assim, nossa, eu tenho que ver isso aí muito, e aí fica muito preocupado com um negócio que não é aquilo que mais cai. No caso da Guarda Nacional, a Guarda Nacional foi criada pelo Feijó ainda enquanto ministro. A Guarda Nacional era uma guarda de uso exclusivo da elite, formada pela elite, para defender os interesses da elite. Pode crer? Então, por exemplo, cada lugar tinha uma Guarda Nacional. Vamos supor que Vitória tinha uma Guarda Nacional. Quem ia ser o chefe da Guarda Nacional? O chefe da Guarda Nacional ia ser o camarada que desse o maior lance em um leilão e comprasse a patente de coronel. Então, eu sou o Rondinelli, eu sou o cara mais rico daqui, eu vou dar o maior lance e eu compro a patente de coronel. E eu comprando a patente de coronel, eu que vou nomear os membros da guarda, que, diga-se por passagem, membros da Guarda Nacional eram os únicos permitidos de portarem armas de fogo. Então, se você é um membro da Guarda Nacional, você é um membro da classe média ou alta. Você vai andar armado. Pobre, escravo, não pode não. Beleza? Feita pela elite, composta pela elite, para defender interesses da elite, essa Guarda Nacional. A outra coisa é o Ato Adicional de 1834, que é uma emenda na Constituição.
Esse ato adicional, ele fez com que o Brasil tivesse, durante um período monárquico, uma experiência semelhante à república. Aí o cara fala assim, como assim? Ó, com o ato adicional, nós passamos a ter, ao invés de 3 regentes, um regente. Cada província passou a ter seu próprio governo, sua própria assembleia. Cada província passou a ter seu próprio tribunal judiciário, seu próprio juiz, beleza? Criou uma sede para o governo, que era o município neutro, né? Rio de Janeiro, e o chefe do Poder Executivo era eleito pelo Congresso Nacional, beleza? Era eleito, mandato de 4 anos. Muito parecido com a República. Numa República, é um chefe do Poder Executivo, eleito por um mandato de 4 anos, beleza? Existe uma sede do governo federal, que é o município neutro, que hoje se chama Distrito Federal. Cada estado tem seu próprio governo, igual hoje o Espírito Santo tem seu próprio governo. Cada estado tem seu próprio tribunal, igual hoje o Espírito Santo tem seus próprios tribunais judiciais, eleitorais e assim vai. Então, o ato adicional dá uma roupa mais liberal para o Brasil naquele momento. Só que a ala conservadora não vai aceitar, sacou? E aí o que vai acabar acontecendo é que o nosso camarada Padre Diogo Antônio Feijó vai acabar renunciando ao cargo, ele não tinha maioria para conseguir governar naquele momento, e quem vai assumir o poder vai ser o Araújo Lima, um conservador, que centraliza tudo nele. Daí as revoltas pipocarem num grau muito maior. A Ana Carolina está perguntando, essas elitistas tiveram uma intervenção menos violenta? As elitistas sempre têm intervenção menos violenta, sempre, em qualquer momento da história, beleza? Professor, ato o que mesmo? Travou aqui. Ato adicional de 1834, beleza? Cria o município neutro, que é para a sede do governo, que é o Rio de Janeiro, um chefe do Poder Executivo, cada província tem seu próprio governo, cada província tem seu próprio tribunal, beleza? E aí, Rondinelli? E aí, um país prestes a se fragmentar, um dos motivos que levaram à formação da Guarda Nacional foi, deixa eu ver aqui, foi... Calma aí, é que cliquei no lugar errado. Saí da tela. Aqui. Um dos motivos para a criação da Guarda Nacional foi a falta de confiança da elite no Exército, por ele participar de revoltas populares. Pode dizer por que terem realizado o ato, por favor? Velho, como eu estava te falando, a Guarda Nacional ela vai ser criada porque, de fato, o Exército, além de ser inconfiável na visão da elite, é porque o Exército era composto por povo. Então, se tivesse uma revolta popular, como o Matheus colocou, esse exército poderia não combater o povo. E a outra coisa era de que o exército ficava muito distante, o exército ficava no Rio de Janeiro. Então, você imagina que você mora lá em Pernambuco, mora lá no Rio Grande do Norte, e acontece uma revolta, até o exército sair do Rio de Janeiro e chegar no Rio Grande do Norte, já era. Sacou? E por que se criou esse ato adicional da Júlia Cipriano? Júlia, porque pela primeira vez na história do Brasil, tiveram a possibilidade de brasileiros governar o Brasil. Até então, quem governou o Brasil foi só portugueses. Agora, como no rei está com 9 anos de idade, sacou? Está com 5 anos de idade. O rei está lá em Portugal, não é mais rei daqui. Quem governa são os regentes. Então, são os membros da elite brasileira que, nesse momento, estão no poder. Então, se esses membros da elite brasileira que agora estão no poder, eles têm a chance de fazer leis e aprovarem leis que vão beneficiar eles mesmos. Uma Guarda Nacional vai beneficiar a elite de cada lugar. Se cada lugar passa a ter uma assembleia, tem autonomia política. Se cada lugar passa a ter um tribunal, tem autonomia judiciária. Sacou? Então, os motivos que levaram à criação desse ato adicional foram os interesses das elites em aumentarem os próprios poderes. Né? Aí, beleza. Aí depois vem lá. Essas revoltas são durante o Império de Dom Pedro II. Mateus dá um. Isso é durante a regência, velho. Durante a regência. Pode crer? Balaiada, cabanagem, sabinada, farroupilha, malê são revoltas do período regencial. O Pedro I foi embora para Portugal. O Pedro II está no Brasil, mas ele não é rei ainda porque ele é menor de idade. Até ele atingir a maioridade, regentes governam. Só que no Brasil os caras não vão dar tempo, não. Não vão dar tempo, não? Não. Por quê? Porque o Pedro vai ser coroado imperador antes de completar os 18 anos. Na época, os liberais
que era a oposição, quem estava governando era conservador. E aí os liberais sabiam o seguinte, ó, quem está no governo comanda o resultado da parada. Então o que vai acabar acontecendo é que quem vai governar vão ser os conservadores. Através de eleição nós não vamos ganhar nunca. Então qual que é a estratégia dos liberais? Vamos perguntar ao Pedrinho se o Pedrinho quer fazer parte, se o Pedrinho quer se tornar imperador antes da época. Nessa época, o Pedro tinha 14 anos de idade. E você imagina que um menino de 14 anos de idade, ele normalmente não vai ter. Deixa eu ver até que horas vai essa aula aqui, por favor. Pá. Vai 16h40, 17h30. Show de bola, só para eu controlar o meu tempo aqui. E aí o que vai acabar acontecendo é que um menino de 14 anos não iria saber governar e nós vamos governar através dele, manipulando-o. E aí, quando perguntaram para o Pedro, Pedro, você quer se tornar imperador antes? Ele falou, claro. E o Pedro vai ser coroado aos 14 anos de idade, antes de completar 15, inclusive com o povo cantando musiquinhas na rua. Queremos Dom Pedro, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. E aí, inicia o segundo reinado. Segundo reinado de 49 anos e 10 meses. De um camarada, ao contrário do pai dele. Se o pai dele mostrava inabilidade política, econômica e administrativa, o Pedro era de alto grau de concentração e de capacidade nisso aí. Começa o governo dele aos 14 anos de idade, e no segundo reinado nós temos alguns pontos altos, que não pode passar batido, né? Porque um período também longo. Primeiro, politicamente. Politicamente, o segundo reinado, a regência, o primeiro reinado é só uma Constituição, a de 1824. O que mais tem de político, então, importante nessa época? Só existem dois partidos, liberais e conservadores. Liberais também chamados de Luzias e os conservadores também chamados de Saquaremas, beleza? Que tem aquela boa velha história de que são farinha do mesmo saco, vinho da mesma pipa. Ah, por quê? Porque ambos representavam basicamente setores da classe média e alta da população brasileira. A outra coisa política importante, o Brasil se torna uma monarquia parlamentarista. Mas você sabe que aqui o nosso parlamentarismo vai ser o contrário, vai ser as avessas. Ah, mas por quê? Ah, é porque lá na Inglaterra o rei reina e não governa. Porque lá na Inglaterra quem governa é o primeiro-ministro. E porque lá na Inglaterra o primeiro-ministro é escolhido pelo Congresso. Beleza. E como que era aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o rei reinava e governava, porque ele tinha o poder moderador. Quem escolhia o primeiro-ministro era o próprio rei, porque ele tinha o poder moderador. Então, quem manda é ele. A grande pergunta que se faz é, se aqui no Brasil, então, quem continuava mandando, como sempre mandava, ou como sempre mandou, foi o rei, porque ele tinha o poder moderador, para que o Brasil se tornou uma monarquia parlamentarista? Mais uma estratégia política brasileira para mostrar uma coisa lá fora. O Brasil é visto como um país atrasado, porque era o único país que era monarquia aqui na América. Todos os outros viraram repúblicas. Só o Brasil era monarquia. E aí? Aí o que vai ser publicado na época é Brasil evolui para uma monarquia parlamentarista. Isso era visto como moderno. A Inglaterra era uma monarquia parlamentarista. Então, lá fora, se divulga uma imagem, uma ideia de que o Brasil evoluiu politicamente, porque agora nós somos uma monarquia parlamentar. Mas quem está aqui dentro sabe que não mudou nada, porque quem reina e quem governa é o rei, porque ele tem o poder moderador. Quem vai governar não vai ser o primeiro-ministro, porque quem escolhe o primeiro-ministro é o rei, e o rei pode mandar ele embora a hora que ele quiser. Beleza? A lei interpretativa do ato adicional é importante? Cara, tudo é importante, beleza? Alguns num grau de importância um pouco maior, um pouco menor. A lei interpretativa do ato adicional, Maísa, ela simplesmente anula o ato adicional. Aí você fala, anula como? As províncias tinham autonomia política? Não tem mais. Quem vai nomear o governador vai ser o regente. Tinha autonomia judiciária? Não tem mais. Quem vai nomear o juiz é o regente. Tinha autonomia policial, a Guarda Nacional? Não tem mais. Quem vai mandar na guarda vai ser o regente. Esses são motivos que colaboram para as revoltas eclodirem ou se tornarem mais violentas no final do período regencial. Sacou? Show de bola? E aí, meu velho, voltando então para a ideia K, já foi a parte política, beleza? Sobre monarquia parlamentarista no Brasil. Economicamente, o Brasil vai dar um salto muito significativo. 3 pontos. Borracha, que o Brasil já começa as negociações para poder comprar o Acre,
que vão ser finalizadas na República. Indústria, era Mauá, o Brasil vai ter um surto industrial com o Barão Irineu Evangelista de Souza, mas não chegamos a fazer uma revolução industrial, mas principalmente café. O café vai bombar, mas vai bombar com força. O Brasil chegou a produzir e abastecer 95% do café consumido no planeta, que faziam pessoas ficarem ricas de uma geração para outra. De você imaginar que o meu pai começou a plantar café, vai se tornar rico e eu vou me tornar barão e assim vai. Sacou? Então, economicamente, o Brasil viveu uma maré muito positiva de crescimento econômico, por causa da borracha, das indústrias Mauá, mas principalmente por causa do café. Outro ponto alto, social. No ponto social, nós temos os movimentos abolicionistas, né? Esses movimentos abolicionistas que vão ter várias leis abolicionistas. 1831, Lei Feijó, que proibia o tráfico de escravos para o Brasil, mas ganhou o apelido de lei para inglês ver, porque existia, mas não funcionava, porque o Brasil aprovou a lei que proibia o tráfico que a Inglaterra queria. Mas o Brasil não fiscalizava, então continuava a chegar escravo do mesmo jeito. Aí, em 1850, veio a lei Eusébio de Queiroz. É a mesma lei Feijó, só que dessa vez fiscalizada. Até porque, em 1845, a Inglaterra tinha criado uma lei de forma unilateral chamada Bill Aberdeen. E esse Bill Aberdeen decretava o fim do tráfico negreiro em escala planetária, sacou? E em 1850 o Brasil fala, não, né, vai acabar o tráfico negreiro não é porque a Inglaterra mandou, não, é porque a gente quer. Em 1850 o Brasil faz a lei Eusébio de Queiroz que proíbe o tráfico de escravos para o Brasil. Mas o tráfico interno não é proibido, ele continua a existir. Em 1871 vem a lei do ventre livre, os filhos de escravos nascidos a partir dessa data seriam libertos. 1885 vem a lei dos sexagenários e 1888 vem, de fato, a Lei Áurea, beleza? Discussões acerca. Lei Áurea, ela é uma lei que ela cai muito em provas de Enem, porque tenta mudar uma imagem, o Enem quer mudar uma imagem que a historiografia passou de forma equivocada durante quase toda a nossa história, de que a escravidão só acabou no Brasil por um ato isolado e específico da princesa Isabel, quando não foi isso. Resistência ao processo de escravidão no Brasil existe desde que o primeiro negro chegou aqui, beleza? Mas nessa época já havia oposição do exército, já havia oposição da Igreja Católica, já haviam várias irmandades religiosas que lutavam a favor do fim da escravidão, já haviam várias irmandades, meu velho, várias associações que faziam leilões para juntar grana, para comprar alforria de escravo. Várias províncias já haviam acabado com a escravidão, como Ceará, Pará, já havia acabado com a escravidão. O Congresso Nacional já havia votado e aprovado o fim da escravidão. A princesa Isabel apenas deu a sancionada, a última canetada, a Lei Áurea, beleza? Simplista, declara extinta a escravidão no Brasil e artigo 2 revogam-se dispositivos em contrário. Não tinha uma terceira, né? Tornam-se cidadãos, não tinha um artigo 4º, racismo é inafiançável, não tinha um artigo 5º, incluem-se economicamente e socialmente, então ficaram à revelia mesmo, com um termo que os designava como homens de cor. Homem de cor significa você é livre? É. Você é cidadão? Não. Beleza? E aí? E aí, na parte militar, Guerra do Paraguai, que é a segunda maior guerra da América, só perde para a Guerra de Secessão. Lembre-se que o Paraguai não tem acesso ao oceano. O Solano Lopes queria fazer o Paraguai se tornar El Gran Paraguai, né? E para isso ele pegaria do Mato Grosso para baixo do Brasil, Corrientes e Entre Rios da Argentina e o Uruguai inteiro. Quando o Solano Lopes invadiu esses 3 países, houve a formação da Tríplice Aliança, com o apoio internacional da Inglaterra, que massacrou o Paraguai. El Gran Paraguai acabou por se tornar pequeno Paraguai. E consequências disso, né? Após a Guerra do Paraguai, o exército sai como a principal força armada, um exército numeroso, profissional, sacou? E o fim da monarquia está bem próximo. E está bem próximo por quê? Aí o final são as questões, né? Quais são as questões? Questão militar. Após o fim da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro passa a ser republicano e abolicionista, não apoiam mais o império, nem o imperador. Questão escravocrata.
A elite dona de escravos estava insatisfeitíssima porque não receberam indenização com a Lei Áurea, e a questão religiosa. O Pedro havia aprovado a tal da bula Syllabus Errorum, da encíclica Quanta Cura. Essa bula Syllabus é aquela que proibiu os maçons de frequentarem a Igreja Católica. Acabou dando a prisão de 2 bispos por desrespeitar o imperador. E mesmo o imperador depois mandando libertar os 2 bispos, a pádria tinha sido feita. Igreja Católica não apoiava, elite não apoiava, principal força armada não apoiava, sacou? Ainda tinha o risco do Pedro morrer e o poder cair na mão de um francês, porque quem ia governar ia ser a princesa Isabel, que era casada com um francês chamado Conde d'Eu, que o povo tinha ojeriza dele. E aí veio o golpe do dia 15 de novembro de 1889, quando a monarquia foi derrubada por um golpe civil-militar dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Diga-se, amigo do Dom Pedro. Quem deu a patente de Marechal para o Deodoro foi o Pedro. Quem colocou o Deodoro para ser o governador do Rio Grande do Sul na época foi o Pedro. E vai ser esse cara que vai fazer isso aí. Beleza? Dúvidas aqui que nós acabamos agora a segunda parte. Prof, com essa lei do Feijó, teve um aumento do tráfico negreiro para o Brasil clandestinamente, com os portos não oficiais. Cara, a lei Feijó de 1831, apesar de proibir o tráfico negreiro, ela ganhou o apelido de lei para inglês ver, porque ela não funcionava. Então, continuou chegando escravo do mesmo jeito, ninguém fiscalizava nada, ninguém fiscalizava nenhum porto. Pode crer? Entrava com força. Manuela, escravos já tinham conseguido liberdade em outras formas antes da Lei Áurea. Sim. Alforria, fuga, quilombo urbano, quilombo rural. Escravos já foram libertos no Ceará, no Pará, no Rio Grande do Sul. O Zucoloto. O movimento abolicionista por parte das camadas sociais começaram a partir do período da Lei do Ventre Livre? Não. Por parte das camadas sociais? Como assim? Qual camada social? Você está falando por parte de alguns membros da elite? Você tem que imaginar, velho, que o que vai fazer a escravidão acabar são demandas econômicas, não demandas sociais. A maior parte das pessoas que de fato vão lutar aí para poder acabar com a escravidão lutavam contra a escravidão porque vi que isso já tinha acontecido na Europa, já tinha acontecido nos Estados Unidos com a Guerra de Secessão. A escravidão é incompatível com o desenvolvimento do capitalismo, sacou? E é claro, não poderia deixar passar batido. A falta de escravos, que vai ser acarretada pela falta de escravos chegando para as leis abolicionistas, faz ocorrer a migração. Essa migração que tem 2 propósitos, não só ocupar o lugar do escravo, que agora não chega mais, mas também clarear a população brasileira, beleza? Naquela época se defendia a pseudo-ideia de que as raças brancas europeias eram superiores, então quanto mais eles viessem para cá, mais se miscigenariam e mais clara a população brasileira ficaria. A Maísa, a anexação do Acre foi no segundo reinado? Não. A anexação do Acre vai se dar na República Velha. 1902, Tratado de Petrópolis. O Brasil começa a explorar a borracha já no segundo reinado. Comprar efetivamente o Acre, Tratado de Petrópolis, efetivamente terminar lá na República Velha, 1902. O Guilherme aqui. Guilherme, o Rio Grande do Sul não indicava o próprio regente desde Farroupilha? O Rio Grande do Sul não indicava o próprio regente desde Farroupilha? Não entendi muito bem a sua pergunta, não, velho, mas eu acho que a sua dúvida é o seguinte: lá na Revolução Farroupilha, uma das coisas que as elites queriam, os estancieiros, era poder indicar o seu próprio governador. Porque, na época, quem nomeou o cara que ia governar o Rio Grande do Sul foram os regentes. E as elites do Rio Grande do Sul não queriam alguém que fosse governar o Rio Grande do Sul que fosse indicado pelo regente. Queriam eles poderem escolher. Beleza? Perfeitos detalhes sobre o titio Deodoro, pode crer. Professor, Pedro II era contra os maçons da igreja ou era o Papa? O Pedro era maçom. O Pedro II ele era não só maçom, ele era o grão-mestre da maçonaria do Brasil. Por ele ser maçom, é que ele não vai aprovar a bula Syllabus Errorum aqui. Quem era contra a maçonaria era o Papa Pio IX. Ele que vai criar a bula Syllabus Errorum. Beleza? Show de bola. E aí, senhores,
Nós terminamos, então, aqui a parte de monarquia, né? Você observa que dá para passar pelos pontos mais importantes, mas tem muita coisa para remar ainda. Vamos agora para a parte de república, beleza? Eu estava falando governador. Ah, foi porque você falou que Deodoro tinha sido colocado lá pelo imperador. Ô, Guilherme, presta atenção, Guilherme. Revolução Farroupilha é no período da regência. Pode crer? Quando Pedro foi coroado imperador, é ele que vai nomear todo mundo. Não tem esse negócio, não. Lá durante a regência, os membros da elite gaúcha queriam eles poderem escolher os seus próprios governantes. Não conseguiram na regência e nem vão conseguir no segundo reinado. Quem nomeava quem ia governar cada província, na época chamava presidente de província, era o imperador. Foi o imperador. Às vezes tinha eleição? Tinha. Poderia ter eleição e o povo escolher. Mas o imperador olhava o resultado da eleição. Gostava do cara? Deixa ele continuar. Agora, o povo escolheu alguém que eu, o imperador, não gosto, eu tiro. Era assim que o Pedro funcionava. Sacou? Beleza. Vamos lá, então. Chegamos na parte de república, nós temos aí até chegar agora 6h30, mais 54 minutos de aulinha. Vamos tentar passar aí pela maior quantidade de temas possíveis para poder falar. República Velha, você viu que é a primeira república, cai muito, né? E de República Velha, você divide ela em dois momentos. A República da Espada, que vai de 1889 a 1904. Então, ela é de 5 anos apenas, do Marechal Deodoro e Marechal Floriano. Tem esse nome de República da Espada porque quem governou foram 2 marechais e as altas patentes ainda portavam em seus uniformes sabres, espadas, né? Daí, República da Espada. E tem duas coisas importantes nessa República da Espada que caem em vestibular, que caem em Enem. Uma, política. É a Constituição de 1891. Segunda Constituição que você vê hoje. A Constituição de 1891 faz o Brasil se tornar República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Agora, ao invés de ter 4 poderes, tem 3, beleza? Agora, as províncias passam a se chamar estados, beleza? E, é claro, as eleições, o mais importante. A partir de agora, não existe mais critério censitário. As eleições são diretas, ou seja, você vota em quem você quer. Não é igual na época da monarquia, que você votava em alguém e esse alguém votava no outro. Não. Agora é igual hoje. Você vota vereador, prefeito, deputado, senador, governador, presidente. As eleições eram diretas e o voto era aberto para homens maiores de 21 anos alfabetizados. Então vamos lá, que essa é a parte mais importante da Constituição. As eleições são diretas e o voto aberto. Quer dizer que o voto não é secreto. Todo mundo vê em quem o camarada está votando. Só podem votar homens que sejam maiores de 21 anos e alfabetizados. Beleza? Homens maiores de 21 anos alfabetizados podem votar e podem se candidatar. Beleza? Não existe mais critério censitário. O voto é aberto, ou seja, o voto não é secreto. Continuando a parte da República da Constituição, nós falamos então que o Brasil é uma república presidencialista, federativa, né, com 3 poderes, e falamos do critério sistema de votação. Até agora, mulheres não tiveram nenhum direito político, né? Não. Mulher só vai passar a ter direito político com Getúlio Vargas. Pode crer? Só Getúlio Vargas que mulher vai passar a ter direito político. E o que vai acontecer? E a outra coisa é na parte econômica, o encilhamento do Rui Barbosa. O Rui Barbosa que pretendia transformar o Brasil numa potência industrial, retirar do Brasil a dependência tão grande de gêneros agrícolas, né? Aumentar o capital circulante, gerar mais emprego, gerar mais renda, aumentar a nossa autonomia industrial. Os escravos podiam votar ou ainda não? Bem, Esther, não tem mais escravos. Em 1888, acabou a escravidão. Então, nós temos agora em 1891. Em 1891, todos que foram homens maiores de 21 anos, alfabetizados, podem votar. Agora, se a sua pergunta for assim, Ronde, os ex-escravos, eles podem votar? Se ele for homem maior de 21 anos e alfabetizado, pode. Sacou, Esther? O que acabava acontecendo é que a maioria dos ex-escravos não eram alfabetizados.
Então, a maioria deles vão acabar não votando. Mas não tem mais critério de cor, não tem mais critério de dinheiro, não tem critério de ser ou não escravo. Homem maior de 21 anos, alfabetizado, pode votar e pode se candidatar. O Thales está falando, você vai falar da política dos governadores? Calma, Thales. Calma, meu velho. Calma que nós vamos chegar lá, beleza? E aí, nós paramos então falando sobre as questões políticas. Agora nós vamos entrar em mais questões do encilhamento. Desculpa, porque eu acabei lendo aqui a dúvida e perdi o tráfego da parada. O Rui Barbosa pretendia industrializar o Brasil, como eu falei. Só que para fazer isso precisa uma quantidade grande de recursos, e tais recursos, para promover uma verdadeira revolução industrial, o Brasil não tinha. Rui Barbosa tentou empréstimos, não conseguiu empréstimos. O que o Rui Barbosa fez? Passou a produzir dinheiro sem lastro. Quando você passa a produzir dinheiro sem lastro, quer dizer que você passa a produzir dinheiro sem ter uma riqueza real. O que seria o lastro? Se nós tivermos 1 bilhão de reais circulando em cédulas no Brasil, tem que haver 1 bilhão em ouro estocado nos bancos do Brasil. Beleza? Então, o dinheiro representa uma riqueza que existe de verdade. Se você simplesmente produz mais dinheiro e não aumenta o seu lastro, o que vai acontecer é que você vai gerar desvalorização da moeda e inflação. No caso do Rio Barbosa, o Brasil passou a produzir dinheiro sem lastro, que era emprestado de forma muito facilitada a quem queria, sem ter uma fiscalização suficientemente boa para evitar que tivessem especuladores e pessoas que criaram empresas fantasmas para poder pegar dinheiro. Resumindo, a ideia de industrializar o Brasil não acontece. Porque sem dinheiro ele passou a produzir dinheiro sem lastro. Dinheiro sem lastro é dinheiro desvalorizado, é dinheiro que vai gerar inflação. E para piorar, sem fiscalização a quem emprestava, surgiram várias empresas fantasmas que pegavam o dinheiro, mas não abria o negócio. Não gerou abertura de negócio, não gerou emprego, não gerou renda, não gerou produção, não gerou consumo, gerou apenas uma grave crise econômica com desvalorização da moeda e hiperinflação. Show de bola? Massa. Papapá, aí tenho aqui a Beatriz Guimarães. Tem esse lastro até hoje? Sim, tem que ter. Nosso dinheiro é lastreado, beleza? Se não tiver, ele é só papel, Beatriz. É claro que tem algumas outras coisas que são meio complexas, né? Igual, por exemplo, o dólar. O lastro do dólar é ele mesmo. Depois você dá uma estudada nisso aí para você ver essa onda, qual é que é. Mas moedas, como a nossa moeda, ela é lastreada. A maioria das moedas que circulam no planeta possuem lastro, porque senão seria simplesmente só produzir papel, e papel em si não vale nada, pode crer? E aí? E aí entramos agora na parte da República Oligárquica. E na parte da República Oligárquica, Thales, nós vamos falar disso aí que você está falando. Porque na parte da República Oligárquica você vai ver primeiro o que é voto de cabresto. O voto de cabresto é aquele voto forçado, aquele voto manipulado pelo coronel. Mas o lastro do Brasil é ouro? Hoje o lastro pode ser, além do ouro, dólar, euro, libra. Hoje os lastros são de riquezas diferenciadas, beleza? Não só de ouro como era nessa época. Voltando lá então para a ideia do voto de cabresto. O voto de cabresto era um voto que funcionava pelo fato do voto ser aberto. Então todo mundo via em quem você ia votar. Bastava colocar os meus capangas para vigiar você. Então o voto de cabresto era um voto fácil de ser controlado, porque ele era aberto, fácil de ser fiscalizado. E como você dependia de mim, você morava na minha fazenda, você vai votar no candidato que eu quero. Ah, mas e se eu votar em outro? Eu mando você embora. Você pode sofrer violência. Então o voto de cabresto funcionava não só porque o voto era aberto, mas também porque os caras tinham medo de sofrer violência, porque os caras dependiam economicamente, e até mesmo por causa de laços de apadrinhamento. Ah, como assim? Eu sou o Coronel Rondinedes, o mais brabo do sertão, e aí vocês trabalham para mim, beleza? Vocês são o meu curral eleitoral. E aí vocês votam no candidato que eu quero, porque meus capangas estão vendo em quem você vai votar. Você vota no candidato que eu quero, porque se você não votar, você perde o emprego. Se você não votar, você pode morrer. E é claro, para não passar a ideia de que eu sou só um tirano, né? Eu vou lá e faço o quê? Você vai se casar? Eu vou ser o padrinho do seu casamento, vou dar o melhor presente.
nasceu o moleque, eu vou ser o padrinho do moleque, eu vou ser o dindinho, né? Então votava não só por essas dependências e medo, mas também porque tinha laços, igual eu falei, de apadrinhamento que funcionavam, que era uma beleza. Como que quem controlava esse voto de cabresto? O coronel. Esse coronel, agora da República Velha, o termo surge lá na regência. Lembra da Guarda Nacional que comprava a patente de coronel? Pois é, continua chamando os caras de coronel. Eles não são coronéis de verdade mais. Se chama pela tradição. Ah, por quê? Igual você vê em novela, Coroné Bonerge, Coroné Boaventura, eu sou o Coroné Rondinedes, o mais brabo do sertão. Normalmente o coronel daquela época não era o cara mais rico da região que comprava no leilão? Normalmente o cara mais rico era um fazendeiro. Na República Velha, você não é mais coronel de verdade, mas é chamado de coronel. Você é chamado de coronel porque você, na verdade, é um grande latifundiário. Quanto maior a sua propriedade, quanto maior a quantidade de pessoas que moram nessas terras, maior o seu curral eleitoral, maior é o seu poder de barganha com os políticos. Os políticos não vão pedir o voto de vocês um a um. Os políticos vão pedir o voto para mim. Coronel Rondinete, o mais brabo do sertão. Você manda os votos do seu curral eleitoral para mim e eu coloco a sua filha para trabalhar na Assembleia. É mais ou menos assim, clientelista. Outra coisa é a política do café com leite. Política do café com leite, um acordo entre São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores produtores de café, os dois estados que mais tinham eleitores no Brasil. Os dois estados mais ricos e os dois estados com mais eleitores se juntam para poder conseguir manter o predomínio da direção política no Brasil. Beleza? Política do café com leite traz uma ideia de uma combinação, de um acordo, né? Café combina com leite, assim como São Paulo combinava com Minas Gerais as coisas que iriam fazer. Se fosse levar o pé da letra, o nome melhor seria República Política do Café. Ah, por quê? Porque apesar de Minas Gerais ser de fato o maior produtor de leite, o leite não importava em nada na balança comercial. O que importa nesse momento aqui é eleitor e grana, café, né? Mas para trazer aquela ideia de que é algo que combina, política do café com leite, beleza? Professor, o voto de Cabresto já está em república oligárquica, certo? Isso aí. Então, da República da Espada, nós falamos três coisas. A proclamação da República, falamos da Constituição de 1891 e do encilhamento. Quando chega na República oligárquica ou República do Café com Leite, nós já falamos de voto de Cabresto e de coronelismo e de política dos governadores. Agora falta de falar de política do café com leite. Agora falta falar política dos governadores. O que é a política dos governadores, também chamada de política dos estados? Os estados deveriam apoiar politicamente. Uai, prof, e a revolta da chibata? As coisas têm que andar, galera. Revolta da chibata é na República Oligárquica. Revolta da chibata ainda vai acontecer, a parte social. Não falei da parte social ainda não, pode crer? Eu estou falando da parte política. E da parte política eu estou falando de voto de Cabresto, coronelismo, política do café com leite, política dos governadores. Agora as revoltas é a próxima parte. Então, calma, muita calma nessa hora. Pode crer? Vamos lá. E o que vai acontecer? Política dos estados ou política dos governadores? Os estados têm que dar apoio político ao governo federal para, em troca, receberem mais verbas de obras públicas e conseguirem se perpetuarem no poder. Beleza? Vou traduzir isso aí. Vamos supor que o camarada, que o Espírito Santo, como que o Espírito Santo daria apoio político ao governo federal? Quando o presidente Jair Messias Bolsonaro colocar uma proposta para ser votada no Congresso, como que o Espírito Santo dá apoio ao governo federal? Os nossos deputados federais e os nossos senadores têm que votar a favor. Então, se os deputados e senadores do Espírito Santo votarem a favor da medida que o presidente quer, isso é apoio político. Em troca, o presidente manda mais verbas de obras públicas para esse estado. Com mais verbas de obras públicas, a chance de você fazer um bom governo é grande e de você ganhar a próxima eleição também.
Estados que não davam apoio ao governo federal recebiam poucas verbas. Com poucas verbas, o seu governo tem chance de não progredir, de ser um governo visto como ruim. Na próxima eleição, você já não ganha mais nada. Beleza? E, por último, a tal da Comissão de Verificação de Poderes, também chamada de degola. O que era essa comissão de verificação? Observa que tudo é manipulado. O voto é de cabresto, quem manda nos votos é o coronel, quem governa o Brasil é só São Paulo e Minas, Estado que apoia São Paulo e Minas recebe apoio, se não apoia, não recebe apoio. Então, a chance da oposição chegar ao poder é basicamente zero, e agora eu vou torná-la zero. Como? O Café com Leite fez uma comissão que iria verificar o resultado das eleições após elas acontecerem. Vamos supor que vocês todos aí foram eleitos deputados e senadores. Foram eleitos? Foram. Aí sai o resultado da eleição, a comissão de verificação, nomeada pelo Café com Leite, vai investigar o resultado da sua eleição. Aí pega lá, a Maria Augusta ganhou como deputada federal. Aí a primeira coisa que a comissão de verificação do Café com Leite ia fazer era o seguinte: você apoia o Café com Leite? Ah, eu sou apoiador do Café com Leite. Não ia verificar nada. Já ia dar o poder para ela exercer o cargo de deputada federal. No entanto, o Gabriel Nascentes, que fez aí na Constituição de 1891, os militares podiam voltar. Eu acho que deve ser votar, que você quis dizer, né, Gabriel? Só militares de alta patente. Militares de baixa patente só puderam votar, sabe quando, Gabriel Nascentes? Na Constituição de 1988. Só na atual. Não participavam porque, de acordo com a Constituição, esses camaradas eles deveriam fiscalizar o pleito no dia, beleza? Então, não podiam votar baixa patente, só alta patente. Show de bola? Continuando. E aí o Gabriel, ele foi um deputado também eleito. Só que quando foram ver o Gabriel, descobriram que o Gabriel é de oposição ao Café com Leite. Aí já era. Aí a comissão de verificação ia pousar em cima do Gabriel Nascentes e ia começar a ver se ele fez boca de urna, se ele comprou votos, se ele subornou, se ele fraudou. E se achasse um negocinho desse, já era a eleição dele. Ele não ia ocupar o cargo. Ah, mas o Gabriel é um santo, beleza? Gabriel é um santo e ele não fez nenhum crime eleitoral. A comissão de verificação inventava um crime eleitoral para ele. Pegava um mendigo na rua, dava lá um dinheiro para ele, ó, vai lá no juiz e fala que ele comprou o seu voto. Aí, até ele provar que focinho de porco não é tomada, o mandato dele já foi para o espaço. Então, durante a República Velha, as eleições eram totalmente controladas e manipuladas, desde o voto até o topo. Beleza? A Júlia Cipriano, professor, daí que vem o coronelismo e o clientelismo, certo? Existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas? Ó, coronelismo é quando o coronel determina, coronel que é o latifundiário, em quem você vai votar. Se em troca eu deixo você trabalhar na minha terra, se em troca eu não te bato, se em troca eu viro padrinho do seu filho, é uma prática clientelista. Toma lá, dá cá. Beleza? Práticas clientelistas acontecem em todo momento que tem uma ida e vinda. Nesse momento, quem está mandando é o coronel e quem está recebendo é o votante, o curral eleitoral. Pode crer? Gabriel, votar tranquilo, show de bola, sacaram qual é que é? Massa. Vamos para a parte, então, para a parte econômica. Parte econômica da República Oligárquica é café. É café, até porque é república do café com leite, né? E nós tivemos naquele momento, inclusive, uma produção tão grande de café que chegou um momento que o mercado internacional não conseguia absorver todo o café que era produzido. Tanto é que os caras fizeram um convênio, chamado Convênio de Taubaté. Todo o café que o Brasil produzisse e não exportasse, o governo se comprometia em comprar esse café que sobrava e estocava esse café nos armazéns. Isso causava não só lucro para os cafeicultores, como também fazia o preço do café subir de forma artificial. Aí você fala assim, mas por quê? Porque, veja bem, quando o Estado vai lá e compra o café que sobrou, o cafeicultor que governava o Brasil são cafeicultores, que já não tomam mais prejuízo. E ao pegar esse café e estocar esse café, você está retirando esse café do mercado. Então, retirando o café do mercado, falta café no mercado. O preço do café sobe. Mas eu falei artificial. Por que artificial? Porque o café existe. Ele só não está disponível.
ele está estocado nos armazéns do governo. Vai causar um prejuízo imenso à economia brasileira, que vai ter impostos aumentados, que vai ter empréstimos sendo feitos em prol de dar lucro para aqueles que governam o país, que no caso são as elites agrícolas cafeeiras. Sempre foi assim no Brasil. Quem governa o Brasil, não importa se é direita ou esquerda, se é na época colonial, na época imperial ou na época republicana, faz do Estado algo que fosse próprio. Faz do Estado algo que é dele. Faz da política algo como se fosse dele e não da coletividade. Eis um problema nosso que é difícil, né? E o que era feito com o café estocado? Bem, o governo afirmava que tinha uma contrapartida. Os cafeicultores não poderiam plantar mais lavouras, as lavouras iam começar a ficar velhas, a produção ia diminuir, e de acordo com a produção fosse diminuindo, pegava o café desse estoque para ir desovando ele no mercado. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu por quê? Porque os cafeicultores, ao invés de pararem de plantar, aumentaram a plantação. Na visão deles, qual a chance de dar errado? Ah, mas o governo proibiu, mas eu sou o governo. E você acha que eu vou me fiscalizar? Qual que é a chance de dar errado? Se eu não exportar, o governo compra. Ah, mas compra com dinheiro meu. Não, compra com o dinheiro do povo. O cafeicultor está cada vez mais rico. Sacou? E aí, parte econômica, café, show de bola, convento de Taubaté, e além disso, um surto industrial por causa da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve um surto industrial. Quem produzia e competia com o Brasil, quem abastecia o Brasil de industrializados, agora está na guerra. Quem concorria com a indústria brasileira, agora está na guerra. Então, o Brasil tem uma chance de produzir para se abastecer e para exportar. Beleza? E a parte social. Aí chega, sim, na parte das revoltas, né? Nós podemos dividir essas revoltas aí em dois segmentos: revoltas urbanas e revoltas rurais. No caso das revoltas rurais, nós temos três segmentos para falar: cangaço, que é banditismo social, lembra do Lampião, da Maria Bonita, Nordeste brasileiro, grupos armados que agiam por conta própria, praticando os mais variados crimes, e a Guerra de Canudos, na Bahia, e a Guerra do Contestado, entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Essas duas, Canudos e Contestado, são revoltas rurais, são revoltas messiânicas. Revoltas messiânicas são aquelas revoltas que têm alguma ligação com religião. Nesse caso, ambas defendiam um negócio chamado sebastianismo milenarista. Falava que um dia Dom Sebastião iria voltar e iria governar numa monarquia celestial de 1000 anos aqui na Terra. Bem, até ontem Dom Sebastião não voltou para governar na monarquia celestial de 1000 anos. As revoltas, tanto de Canudos quanto do Contestado, eram revoltas que reivindicavam a posse da terra, feitas por populações pobres ou miseráveis, e que foram violentamente esmagadas por tropas locais e também federais. Beleza? Já as revoltas urbanas, nós temos também três importantes: Revolta da Chibata, Revolta da Vacina e Movimento Tenentista, Coluna Prestes, beleza? No caso da Revolta da Vacina, termo bem atual, né? Você pode ver aí que o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, está votando para decidir sobre a obrigatoriedade da vacina. Quem é obrigado a tomar, se você não tomar a vacina, o que acontece? A gente acha que é só coisa das antigas, né? Mas o detalhe mais interessante não é nem discutir se a vacina é obrigatória ou não. Por isso que eu acho que ela é uma temática boa de cair em prova esse ano. É o fato simplesmente de uma parte dos brasileiros estarem deixando de se vacinar. Pode crer? Contestado também é movimento messiânico. E aí, por que estão deixando de se vacinar? Por questões políticas e por falta de conhecimento científico. Simplesmente porque, eu acredito, não acredito nisso. Eu acho que isso vai fazer isso e isso, por achismo, por negacionismo. Deixando de se vacinar, deixando de vacinar filho, rapaz. Tem um monte de moleque aí voltando a ter tuberculose, varíola, rubéola, poliomielite, sarampo, por favor, sacou? E aí, nessa politização, porque eles vão tomar essa vacina, ou ela foi feita em muito pouco tempo, ou é isso e aquilo. Velho, o avanço da tecnologia de uns anos para cá só acelerou os processos. Tudo foi assim, pô. Na década de 90, quando surgiu a internet para a população classe média poder acessar, era via telefone, impulso de telefone, rapaz. Fazia barulho. Cri, pom, pom, bem, bem, bem. Numa lentidão imensa. Olha a internet que está aí hoje, rapaz. Voa.
sacou? Olha como que eram os carros da década de 90, olha como que é agora. Olha como que eram os celulares da década de 90, olha como que é agora. Olha como que era a medicina da década de 90 e olha como era agora. Você acha que as vacinas não vão evoluir na rapidez dessa mesma forma? Por favor. E aí os caras vêm, mas é, é da China, então você não vai poder tomar mais nada, nem vai poder vestir mais nada, nem vai poder ter carro, nem nada. Por quê? Porque quase tudo vem de lá, beleza? E aí, velho? E aí, o cara tá perguntando aqui, só para conferir, Contestado, Canudos e Cangaço. É rural e interior, beleza? E as urbanas, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e Coluna Prestes, beleza? No caso da revolta da vacina, ela acontece pela obrigatoriedade de se tomar a vacina e também pela insatisfação da população que tiveram suas casas derrubadas, os cortiços derrubados, forçando essa população a ter que morar em encosta, em morro, em favela. Beleza? A revolta só acabou depois que se retirou a obrigatoriedade da vacina. Já a revolta da chibata acontece, meu velho, num momento em que a Marinha brasileira era uma marinha muito moderna, mas os camaradas tinham um regimento de funcionamento arcaico. Racismo, serviço militar de 10 a 15 anos, castigos físicos diários, humilhação. E um belo dia, os marinheiros liderados pelo Almirante Negro, apelido dele, o tal do João Cândido, tomaram os navios no Rio de Janeiro, apontaram para dentro da capital e falaram: ou acabam com os castigos físicos, com o racismo, diminui o tempo de serviço militar, né, e aumenta o nosso salário, ou nós vamos bombardear a capital. Quem governava na época era o tal do Marechal Deodoro da Fonseca, parente do Marechal Hermes da Fonseca, parente do Marechal Deodoro, primeiro presidente. Atendeu às exigências deles, na teoria. Aí você fala, por quê? Porque na prática, castigo físico é crime, mas continua tendo até hoje. Serviço militar é obrigatório. Esse diminuiu o tempo, de 10 a 15 anos, veio para um ano. Né? A outra coisa, meu camarada, é o fato de que racismo é crime inafiançável, continua tendo. Então, a revolta, apesar de defender causas nobres, não atingiu o objetivo e eles nem se perpetuaram até os dias de hoje. E no caso da Coluna Prestes, na ocasião, meu camarada, um movimento tenentista, os tenentes, média oficialidade do Exército Brasileiro, defendiam a derrubada da República Velha, que era considerada corrupta, de privilégios, né? E esses tenentes chegaram a um momento que eles tentaram de fato tomar o poder, mas acabaram não conseguindo, né? Igual a revolta do Forte Copacabana, revoltas tenentistas do Natal, Rio Grande do Norte, em vários lugares. E aí o cara que era o tal do Luiz Carlos Prestes, ele fez uma coluna que percorreu quase 25 mil quilômetros no Brasil, tentando informar a população sobre o que estava acontecendo no país, sobre a corrupção, sobre a miséria, sobre os privilégios dos cafeicultores e tudo mais. Mas a coluna não atingiu o objetivo, não conseguiu ter o apoio popular desejável e acabou fracassando. Né? Os últimos membros da coluna Prestes acabaram refugiados, alguns na Bolívia e outros no Paraguai. Pessoal, aquela crise do café que fez alguns cafeicultores quebrarem os pés de café foi por quê? Aí já é mais para frente também, velho. Aí já é a crise de 1929. Na época da crise de 1929, o Brasil quebrou, sacou? O Brasil quebrou porque quem comprava o nosso café não compra mais. Quebrou Estados Unidos, quebrou Europa. E quem emprestava dinheiro para nós comprarmos o nosso próprio café não empresta mais, porque eles quebraram. Então, aqui no Brasil, vai haver erradicação de cafezais. A coluna Prestes surge do tenentismo? Isso. Tem grande diferença entre esses movimentos? Não. A coluna Prestes é um movimento tenentista, feito pela média oficialidade, que defendia a derrubada da República Velha, a implantação de uma república de caráter militar, positivista, baseada nos ideais da ordem do progresso, onde havia moralização das eleições e por aí vai. Beleza? Deixa eu ver aqui. A pergunta foi antes de você falar sobre Ana Lívia. Deixa eu ver, Ana Lívia. Tá. Pode crer, Ana. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Pô, eu tinha visto uma dúvida grandona aqui, com um texto até bem grande. Sumiu. Ou eu vi coisas, né? Mas enfim, vamos lá. Mandou bem, valeu, obrigado. E aí, velho? E aí? Nós terminamos, então, essa parte de República Velha com essas revoltas urbanas e revoltas rurais, beleza? As partes caem muito.
Características políticas, já falamos, características sociais são as revoltas e características econômicas também. A gente vai para a Era Vargas. E no caso da Era Vargas, nós temos primeiro momento do Getúlio Vargas, que são 15 anos, né? Primeiro governo do Vargas, governo provisório. O Getúlio Vargas chega ao poder através de um golpe de Estado, golpe de 1930, e de 1930 a 1934, nesse governo provisório, o Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, suspendeu a Constituição, governou através de decreto-lei e nomeou interventores para governar os estados no lugar dos governadores. Durante esse período é que aparece uma outra face do Getúlio Vargas que vai virar base para muitos políticos no Brasil. O trabalhismo e, além disso, meu velho, o populismo. Aquele camarada paternalista, tido como pai dos pobres, aquele que atende à massa, os descamisados, né? Trabalhismo porque, de fato, para poder agradar os pobres, ele vai fazer uma série de leis que beneficiam a classe trabalhadora, urbana, rural não. Aí você fala, mas por quê? Porque direito é só para a classe urbana. Salário mínimo, férias anuais remuneradas, descanso semanal remunerado, proibição de trabalho de menores de 14 anos, regulamentação de trabalho de menino de 14, 15, 16, 17, que é só a metade da carga horária, igualou o trabalho feminino ao trabalho masculino, licença maternidade. Tudo isso faz parte das leis trabalhistas do Getúlio Vargas. E é bom lembrar que não é uma nova ideia criada exclusivamente pelo Getúlio. O mundo estava passando por esses processos. Os Estados Unidos, nessa mesma época, estavam vivendo o New Deal. O Franklin Roosevelt fez leis trabalhistas lá. Lá na Itália, você tinha o Mussolini também fazendo leis trabalhistas. O Hitler fazendo leis trabalhistas. O Juan Domingo Perón, na Argentina, fazendo leis trabalhistas. Mas a parada que é foda é que, como os brasileiros sabem pouco de história e sabem pouco de história deles mesmos, eles não conseguem fazer aquela ligação da história do Brasil com a história geral no mesmo momento. Se você estudou com a gente aqui no Darwin, a gente dá uma história que é uma história integrada, né? Eu dou uma matéria de história do Brasil e vou lá e dou a mesma matéria de história geral, sacou? O mesmo período, uma matéria de história geral. Então, por exemplo, você ia ver crise de 29 em história geral, ia ver os efeitos da crise de 29 no Brasil, era Vargas, sacou? Aí você vai vendo como que tá no Brasil e o que estava acontecendo no mundo naquele momento. E aí o que vai acontecer? Getúlio Vargas faz essas leis trabalhistas e Getúlio Vargas é um camarada, como eu te falei, populista. A população não vê aquilo como algo que o Estado fez. A população vê aquilo como algo que o Getúlio fez, sacou? Durante essa primeira parte do governo provisório, nós tivemos uma revolta contra ele, que foi a Revolta Constitucionalista de 1932, aquela MMBC, Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo, né? Revolta, meu velho, que depois que esses 4 estudantes morreram em combate com a polícia, eclodiu um movimento armado. Os paulistas queriam 3 coisas: que se nomeasse um interventor para governar São Paulo, que fosse paulista, o que estava lá no pernambucano que o Getúlio colocou. Que o Getúlio Vargas fizesse uma nova Constituição, porque aí eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. E ele parava de governar através de decreto-lei. E que se convocasse uma nova eleição, porque aí os paulistas poderiam lançar candidato próprio. O Getúlio Vargas não atendeu a nenhuma das 3 exigências. Não colocou um interventor paulista, não fez uma nova Constituição e não convocou eleições. Os paulistas foram para a rua, esses 4 estudantes acabaram morrendo em confronto com a polícia, eclodiu o movimento armado, que durou pouco mais de 3 meses. Getúlio Vargas sitiou São Paulo, isolou São Paulo, e em pouco mais de 3 meses os paulistas capitularam, ou seja, perderam. Apesar de perderem, aquilo que eles queriam acabou acontecendo. O Getúlio logo nomeia um interventor paulista para São Paulo. Agora, eleição e Constituição, só daqui a 2 anos. Só em 1934, beleza? E aí, Constituição, 1934, governo constitucional, segunda parte do governo Getúlio, de 1934 até 1937. Essa Constituição de 1934, ela é a terceira Constituição que vocês veem comigo esse ano, nessa revisão. E essa é a que mais cai, beleza? E por que ela é a Constituição que mais cai, a de 1934? Aí tem aqui, os paulistas queriam a volta da Constituição anterior ou uma nova Constituição, né? Aquela já era. As leis trabalhistas foram feitas na primeira parte do governo Vargas? Sim.
Elas são feitas no governo provisório, depois elas são incluídas na Constituição e depois são consolidadas, né? Tem a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, lá em 1943, beleza? As leis são feitas, então, na primeira parte, no governo provisório, se tornam da Constituição em 1934 e são consolidadas para fazerem parte de todas as constituições em 1943. No entanto, no governo do Michel Temer, transitando para o governo do Jair Messias Bolsonaro, nós tivemos uma reforma na Constituição brasileira no que diz respeito às relações de trabalho, né? Flexibilizaram as leis trabalhistas, criaram um sistema de hora, de banco de hora, e de que carteira verde e amarela, de que ia gerar mais 3 milhões de empregos e blá, blá, blá. Estou vendo como a flexibilização foi ótima para empregado. Estou vendo como a flexibilização criou 3 milhões de empregos. Cansado de ser enganado, cara. Cansado de ser enganado. Mas, enfim, você vai com o tempo percebendo, cara, porque, tipo assim, você imagina que você, enquanto trabalhador, enquanto aluno, estudante, camada mais novo, você vê as coisas passando na TV e a gente acha que, tipo, isso não vai chegar em mim, né? Vai chegar em você. Reforma trabalhista vai chegar em você, reforma previdenciária também vai. É claro que algumas reformas elas têm que ser feitas de fato, isso é óbvio, né? Mas que sejam coisas que sejam equilibradas, né? Não que só retirem, mas não seja colocado nada no lugar. Essa é a ideia. Mas como eu estou te falando, a corda tende a arrebentar para o lado mais fraco. Eu, enquanto historiador, vejo bastante isso, né? Minha mulher, ela até de vez em quando me critica, né? Ela fala assim, você tem uma visão pessimista das coisas, disso, aquilo, daquilo outro, de que vai dar errado, de que a corda arrebenta para o lado mais fraco. Eu falo, bicho, eu dou aula de história tem 22 anos e conheço bastante de história. E o que eu vi para trás acontecer não foi muito positivo, não. Mas, eu ri para não chorar, eu falo para ela e eu falo para vocês, algumas coisas mudaram. É inegável que a situação do trabalhador hoje é melhor do que era 100, 200 anos atrás. É inegável que o acesso que hoje as pessoas têm à tecnologia, transporte, a possibilidade de você ser livre ou fazer alguma coisa melhor da sua vida era muito maior do que há 100, 200 anos atrás. Mas, como eu digo, nunca é o satisfatório, né? Nunca é o satisfatório. Cada um está lutando. Você imagina que aqui, nesse momento, você imagina, né? Agora estão aqui com 200 e lá vai talalau de pessoas, ó, um esforço tremendo para poder buscar algo que consolide a sua vida de forma mais positiva. A maioria está aqui justamente para isso. Cada um correndo atrás do seu. E é bom mesmo. E não dependa só do governo, não dependa só de leis. Para você ter o seu, para você ser o seu dono, para você se gerenciar, sacou? É uma parada que é muito maneira. E aí, velho, o que acontece durante esse governo? Já em 1932, né, para poder fazer essa Constituição de 1934, se convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Todas as vezes que se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, quer dizer que deputados e senadores serão eleitos para elaborar uma Constituição, beleza? Diga-se por passagem, essa Constituição é a mais importante porque ela vai incluir as mulheres para votar. Diga-se por passagem, em 1932, quando foi eleito essa Assembleia Nacional Constituinte, uma mulher foi eleita como deputada federal. Essa Constituição, o Brasil é República Federativa Presidencialista, com 3 poderes, tudo igualzinho. O que muda é a eleição. Quem vota e como vota. Agora, não existe mais voto aberto. O voto agora é secreto. E isso é uma paulada no coronelismo. Isso é uma paulada no voto de cabresto, pode crer? O voto passou agora, então, a ser secreto, direto, para homens e mulheres maiores de 18 alfabetizados. Obrigatório para homem, facultativo para mulher. Sacou? Então, o voto agora é sufrágio universal. Votam homens e mulheres de forma secreta e direta, sendo que esses homens e mulheres têm que ter mais de 18 anos e têm que ser alfabetizados. Se você é homem, tem mais de 18 anos e é alfabetizado, você é obrigado a votar em votação direta e secreta. Se você é mulher, tem 18 anos ou mais e é alfabetizada, você pode votar, não é obrigatório, beleza? Nesse governo constitucional, nós tivemos ainda a formação de 2 agremiações partidárias,
AIB, Ação Integralista Brasileira, um partido liderado pelo Plínio Salgado, um partido de característica fascista, e nós tínhamos a ANL, Aliança Nacional Libertadora, né, um partido liderado pelo Luiz Carlos Prestes, de orientação socialista. E essa ANL crescia, esse partido de base socialista crescia muito. Ele crescia 6 vezes mais rápido que a AIB. E num belo dia, em um comício, o Luiz Carlos Prestes, bocudo, anunciou que o governo do Getúlio Vargas deveria ser derrubado e todo o poder deveria ser entregue à ANL. Bocudo e bem burro, né? Aí você fala assim, por quê? Porque se ele não fizesse isso e tivesse eleições, a chance dele ganhar para ser o próximo presidente era muito grande. Quando ele fala para derrubar o governo do Getúlio e entregar o poder para a ANL, o Getúlio, você dá um limão para ele, ele faz limonada. O Getúlio não é o camarada que espera o mal crescer para depois combater. Assim que chegou no ouvido dele de que um camarada havia falado num comício de que era para derrubar um governo, ele vai acionar a Lei de Segurança Nacional, que afirmava que o Estado Democrático de Direito estava sob ameaça de golpe, e com essa justificativa, ele foi lá e fechou a ANL, acabou com o partido. O Luiz Carlos Prestes, ele é o mesmo. Né? O Luiz Carlos Prestes, ele era o líder da coluna Prestes, que deu errado. Aí ele se refugiou na Bolívia. Na Bolívia, ele foi para a União Soviética. Na União Soviética, ele virou comunista. Voltou para o Brasil e fundou a ANL, sacou? Que é esse partido aí que está agora querendo tomar o poder. Pode crer? Luiz Carlos Prestes, é o mesmo. Você tem que só tomar um cuidado para não confundir com o Júlio Prestes. O Júlio Prestes foi o paulista que ganhou a eleição do Getúlio Vargas, na eleição de 1929, mas não ocupou o poder porque o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado antes dele transferir o poder. Antes do Washington Luiz transferir o poder para o Júlio Prestes, o paulista, o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e assumiu o poder. Beleza? Júlio Prestes, paulista derrubado pelo Getúlio Vargas na eleição. Perdeu, mas derrubou ele no golpe. E o Luiz Carlos Prestes é o do tenentismo, é o da coluna Prestes, é o da ANL, é o Cavaleiro da Esperança. Beleza? Ele aparece várias vezes mesmo, esse camarada é diferenciado, ele é imortal. E aí o que vai acontecer? Ele vai lá e fecha a ANL. E assim que ele fechou a ANL, é claro que a ANL vai botar a culpa da desgraça dela no Getúlio Vargas. E o que a ANL vai tentar fazer? Ana Lívia vai tentar um golpe para derrubar o Getúlio. É a intentona comunista. Quando ele fecha a ANL, é 1935. A ANL tenta dar um golpe nele em 1935. A intentona comunista. Intentona é tentativa frustrada. O Luiz Carlos Prestes tentou dar um golpe para derrubar o Getúlio Vargas, o golpe foi fracassado, o Luiz Carlos Prestes foi preso e uma galera em massa presa junto com ele. E aí o que acontece? O Getúlio Vargas vai lá, continua o governo dele, chega em 1937, faltando 2 anos para acabar o governo dele, ele quer continuar no governo, só que o mandato vai acabar, vai ter que ter eleição, e ele não pode ser candidato. Por quê? Porque não existia reeleição. A reeleição só passa a existir a partir do Fernando Henrique Cardoso. Aí ele vai lá e faz o quê? Não posso ocupar o poder, mas eu quero. Quero ficar mais tempo. Dá-se um jeito. Aí ele vai lá e faz o quê? Cria o plano COIN. O que é o plano COIN? Um plano criado pelo Getúlio Vargas, que foi divulgado nos meios de comunicação, afirmando que o governo havia descoberto um plano de invasão comunista ao Brasil, onde os líderes políticos e religiosos seriam assassinados, a família seria extinta, a religião seria extinta, a propriedade privada seria extinta, só faltou colocar que os caras iam comer criancinha, sacou? E que aquilo tudo iria acontecer, porque estava nas páginas do jornal, com vários documentos em russo, com as traduções do lado. O povo pirou, velho. E aí o Getúlio Vargas foi lá e falou o seguinte, ó, só tem um meio de evitar que tal desgraça aconteça no Brasil. Se vocês quiserem, e se vocês concederem plenos poderes para mim, com plenos poderes, eu, Getúlio Vargas, consigo evitar que essa desgraça comunista se abata sobre o Brasil. O povo bateu palma, o Congresso votou e transferiu plenos poderes para o Getúlio. Primeira coisa que o Getúlio fez com plenos poderes, muito obrigado, Congresso Nacional, declaro essa casa fechada. Fechou o Congresso Nacional, suspendeu a Constituição e implantou uma nova, a Constituição de 1937, a quarta. Essa Constituição de 1937 é apelidada de Carta Polaca.
uma Constituição de caráter autoritário, centralizador, repressor, de característica fascista mesmo, né? Professor, a net aqui está péssima. Qual a justificativa do Getúlio para colocar a ANL na ilegalidade? Um discurso do Luiz Carlos Prestes, um discurso que conclamava a população a derrubar o Getúlio Vargas e a entregar o poder para a ANL. O Getúlio Vargas vai considerar isso uma ameaça ao Estado democrático de direito, aciona a lei nacional e fecha a ANL. Beleza, Manu? E aí? E aí, voltando agora para a nossa ditadura, em 1937 é a terceira fase do governo dele, o Estado Novo, que, como eu estava te falando, tem uma nova Constituição, a Constituição de 1937, chamada também de Carta Polaca, porque era inspirada na Constituição da Polônia, autoritária, centralizadora, repressora. Nesse momento, não existem mais partidos políticos. O único que existia, que era A e B, também vai ser fechado. Diga-se por passagem, também vão tentar derrubar o Getúlio. E diga-se por passagem, também vão se ferrar. Foi uma intentona, só que agora integralista. Não existe cargo de vice. Não existe mais eleições para poder executivo. É o Getúlio Vargas que nomeia os governadores e os governadores é que nomeia os prefeitos. Nós não somos mais uma república federativa, somos uma república unitarista. Ah, por quê? Porque é o Getúlio que escolhe quem vai governar cada estado, e não a população de cada estado que escolhe quem vai governar. As bandeiras estaduais são proibidas, os hinos estaduais são proibidos, estrangeirismos são proibidos. Times de futebol que, por exemplo, tinha alguma coisa a ver com o estrangeiro é proibido. Palestra Itália virou Palmeiras. O Palestra Itália de BH virou Cruzeiro. Palmeiras tem em qualquer lugar do Brasil. Cruzeiro você vê de qualquer lugar do Brasil, sacou? E aí, meu velho? E aí ele vai criar o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para poder exaltar o governo e censurar a oposição. Ele cria o DASP, o Departamento de Administração do Serviço Público, que se via para oferecer serviços públicos de qualidade, que lhe fariam uma imagem positiva e organizada do governo. E também ele vai fazer, meu velho, a polícia política, um órgão de repressão e combate aos subversivos, aqueles considerados opositores do regime. Beleza? Em números reais, a ditadura do Getúlio Vargas de 1937 a 1945, do Estado Novo, ela foi muito mais massacradora, ela foi muito mais intensa do que a de 1964 a 1975, que é do regime militar, beleza? Final do governo de Getúlio Vargas acabou se dando muito mal. No contexto de Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas se manteve neutro por boa parte do tempo, já que o primeiro parceiro econômico do Brasil era Estados Unidos, o segundo principal parceiro era a Alemanha. Então, ele se manteve neutro para vender para os dois lados, né? Mas chegou um momento que ele acabou privilegiando mais o lado dos Estados Unidos e tiveram alguns navios brasileiros que foram torpedeados por submarinos alemães. É com o dinheiro dos Estados Unidos que criou a Vale do Rio Doce, criou a CSN, mais um montão de parada. Né? Então, o Brasil passou a mandar muita matéria-prima essencial de guerra para Estados Unidos e Inglaterra. E aí a Alemanha afunda navios brasileiros, fazendo o Brasil declarar guerra ao eixo. É a época que a cobra vai fumar. Mandaram os expedicionários, né, o Exército Brasileiro, a Força Expedicionária Brasileira, cerca de 25 mil praças, diga-se por passagem, fizeram um trabalho muito bom na Europa, imbatíveis neles. Né? Normalmente a galera fala muito pouco dos militares brasileiros da Primeira Guerra Mundial. É claro que, os militares brasileiros eles não vão ser determinantes para poder mudar o rumo da guerra, mas eles não deixaram nada a desejar em questão de coragem de combate na Segunda Guerra Mundial. Não foram derrotados nenhuma vez, pra você ter uma leve ideia. Né? Morreram 400 e poucos desses aí. E nós mandamos a FEB também, a Força Expedicionária, que é o Exército, nós mandamos a FAB, a Força Aérea Brasileira. A grande parada é que o Brasil ficou do lado vencedor do conflito. E quando acaba a guerra, vai haver uma pergunta muito clara, né? Qual que é a lógica do Brasil ir para a Segunda Guerra Mundial, lutar contra regimes autoritários, fascistas, e ao mesmo tempo manter uma ditadura aqui? Então passou a haver uma pressão muito grande para se redemocratizar o país, beleza? E o Getúlio Vargas vai fazer isso. Vai fechar a polícia política, vai acabar com
forma de controle de repressão e de censura, vai retornar ao pluripartidarismo, vai convocar eleições. Tanto é que havia um movimento na época chamado queremismo, que defendia o seguinte: queremos Getúlio, né? Você observa que o povo tem uma memória curtíssima, né, velho? Parece que o povo fuma maconha o dia inteiro durante meio século, né? Ah, por quê? Porque a memória curta do maconheiro vai para o espaço. Aí você fala o quê? O Camado esquece, sacou? O povo brasileiro esquece. Parece que ele fuma maconha desde que acorda até dormir. E dormir não fuma também. Ah, por quê? Porque falar que o Getúlio Vargas tinha que continuar porque ele trouxe a democracia para o Brasil, porra, foi o cara que implantou a ditadura, rapaz. O cara que implantou a ditadura alguns anos atrás. Essa que é a grande parada, sacou? E aí, o que, que vai acabar acontecendo? O Getúlio Vargas, pressionado, vai acabar renunciando. Ele renuncia e aí inicia uma nova fase da República, que é a República Oligárquica, a República Liberal, também chamada de República Populista ou República Democrática. República Liberal, República Democrática, República Populista, tudo a mesma coisa, beleza? Vamos ver aqui as dúvidas. Pessoal, quais os principais pontos da Constituição de 37? Autoritária, centralizadora, repressora, não tem partido, não tem vice, tem pena de morte, não tem eleições para poder executivo, beleza? Ronde, por que o presidente não tinha o direito da reeleição na Constituição de 34? Cara, não tinha o direito porque não existia o direito, Roberto, sacou? Não existia em nenhuma Constituição algum artigo que permitisse a reeleição. Só vai existir reeleição a partir do FHC, como o Guilherme colocou aí. A Constituição não previa isso. Isso só foi introduzido pelo Fernando Henrique na Nova República. Show de bola. Pessoal, você acha que esse ano vai cair algo sobre da ditadura? Cara, o ano passado ele foi um Enem bastante diferente, né? Duas questões que eram sempre garantidas não caíram. Uma questão de Vargas e uma questão de regime militar. Bastante compreensível no momento de que Vargas quase sempre fala de leis trabalhistas, né? No momento em que as leis trabalhistas estavam passando pela flexibilização, colocar uma lei, uma parada do Getúlio, não ia combinar muito bem com o governo, né? E de regime militar, o nosso presidente afirma em alto e bom som que não foi ditadura, né? De que foi a Revolução Redentora de 64 que livrou o Brasil do perigo comunista. Então, claro, existem interferências políticas na escolha das questões que vão ser. Aí eu poder te afirmar, velho, se vai ter ou se não vai ter, a grande parada é se vai cair ou não vai, não importa. A gente dá a matéria, sacou? Para quem teve aula comigo aí, dado de Gênesis Apocalipse, né? Para quem, inclusive, não teve aula de História do Brasil comigo, se for no DAR 24 horas e assistir às aulas de Brasil, de República Militar, as aulas são as aulas boas, mas boas mesmo, muito completas. Das constituições, qual você acha que tem mais chance de cair? A de 1824, eu falei que ela é importante, que é da monarquia. A de 1891, porque é a primeira da República. A do Getúlio Vargas, de 1934, que coloca a mulher para votar. E a última Constituição, a atual. Por quê? Porque essa Constituição ela é vista como Constituição cidadã e verde, né? Constituição cidadã, porque racismo é inafiançável e os analfabetos podem participar politicamente. E é uma Constituição apelidada de Constituição Verde, porque crimes ambientais passam a existir a partir dela, beleza? A República Liberal foi em que ano? A República Liberal acaba assim que o Getúlio Vargas deixa o poder. 1946 até 1964. Logo que o Getúlio sai, entra o Dutra. Do Dutra, você tem que lembrar do Plano SALT, saúde, alimentação, transporte, energia, e de que, num contexto de Guerra Fria, ele rompeu com o bloco socialista e se alinhou ao bloco capitalista. Logo depois dele, nós temos o retorno do Getúlio Vargas, né? E aí ele retorna, dessa vez, pela primeira vez, eleito pelo voto popular direto e secreto, mas é eleito, mas agora num Brasil diferente, né? Depois dos 5 anos do governo do Dutra, que nós tivemos uma outra Constituição em 1946, porque não tinha lógica você começar uma república liberal com a Constituição ditatorial. Então, em 1946, faz uma nova Constituição. E essa nova Constituição ela é quase a cópia da Constituição de 34, beleza? O que muda é que passa a ter mandato de 5 anos, né?
certo? Coisas poucas, porque o resto continua a existir, beleza? É, logo depois da Constituição de 46, a próxima vai ser a de 67, que é do regime militar, e a última de 1988, que nós estamos agora, completando 7 questões, 7 constituições, beleza? Por ter muitas constituições, igual na história do Brasil, cara, eu acho que as constituições é porque as pessoas, elas... É igual agora, o governo ele afirma que tem que fazer uma nova constituição. Não é fazer novas leis, sacou? Nós já temos uma quantidade de leis suficiente para as coisas funcionarem. O negócio é aplicar as leis que já existem. É claro que quando surgirem novidades, essas novidades elas têm que ser incluídas na Constituição. Não significa que eu preciso de fazer uma nova. Eu vou aumentar algo nela. Se você imaginar que a Constituição dos Estados Unidos é de 1787, a base dela é a mesma, sacou? Até agora. Só foram feitas novos acréscimos, novas emendas. Mas no Brasil, né, cara? Você sabe que no Brasil como é que é, né? Quem chega no governo quer tudo novo porque acha que vai ser novo. Você observa, por exemplo, vou acabar com um populismo que compra votos de nortista e nordestino. Vou acabar com Minha Casa Minha Vida. Não acabou. Virou Casa Verde e Amarela. Não, vou acabar com Bolsa Família porque compra o voto dos pobres. Não, não acabou. Agora é programa Minha Renda, inclusive com 13º. Então, espero que tenham gostado da aula. A gente foi até onde deu para ir, né? Às vezes tem que falar de forma um pouco mais rápido, você vê que é apertado para poder falar. Eu comecei a falar de colônia, de império, e cheguei até aqui, né, no retorno do Getúlio Vargas, porque são as matérias que têm mais tempo que vocês não viram. Matérias de República Populista, Regime Militar e Nova República foram as últimas que vocês viram, então são conteúdos mais frescos na sua cabeça. No mais, foi um prazer conhecê-los, beleza? Vou deixar, meu velho, o meu telefone lá para vocês poderem tirar dúvidas, caso os senhores venham a ter, e na medida do possível eu vou respondendo para vocês. Boa noite, beijo, até amanhã. Tchau, galera. Alô! Valeu, 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 valeu! Show de bola! 3 aulas de história direta enfiada é punk, né, velho? Valeu! Parando gravação. Adiós!